Olá, amantes da velocidade! Sejam bem-vindos ao canal Inimigos do Freio. Eu sou o Thiago Scheider e hoje vamos falar sobre o ano de estreia de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. A temporada de 2025 marcou a chegada do 31º piloto brasileiro a competir oficialmente na Fórmula 1. E como sempre acontece quando um novo talento surge, especialmente alguém que vem com títulos e o hype das categorias de base, Fórmula 3 e Fórmula 2, as expectativas sobre Gabriel Bortoleto eram gigantes. Mas como você sabe, a realidade da Fórmula 1 não perdoa ninguém. E esse ano deixou muito claro que entrar no topo é uma coisa, mas permanecer nele é completamente diferente. E hoje nós vamos destrinchar tudo: os desafios, os pontos altos, as contradições, o aprendizado e o que esse primeiro ano diz sobre o futuro de Bortoleto na Fórmula 1. Vamos começar com a chegada dele na Fórmula 1. Ele veio do topo nas categorias de base para o fundo no pináculo do automobilismo, que é a Fórmula 1. Ele veio com um currículo praticamente impecável. Campeão da Fórmula 3 em 2023, da Fórmula 2 em 2024, consistência e muita confiança. Mas logo no começo da temporada, ficou evidente que a transição seria dura. A Sauber começou 2025 com um carro pouco competitivo, difícil de acertar e sensível demais às mudanças de pista. A equipe vivia uma fase muito turbulenta antes da transição definitiva para a Audi em 2026. E para piorar ainda mais, a diferença entre guiar na Fórmula 2 e guiar na Fórmula 1, especialmente com o efeito solo, é brutal. O próprio Bortoleto disse em umas entrevistas que o carro quicava tanto em certas pistas que era difícil até de manter uma referência visual. Ele chegou a desabafar que agradeceu a Deus quando soube que aquele pacote aerodinâmico não seria mais usado no regulamento de 2026 em diante. Então, logo de cara, o brasileiro enfrentou dificuldades típicas de um novato: adaptação ao ritmo da Fórmula 1, curva de aprendizado com pneus, frenagem sob ar turbulento e as famosas batalhas porta a porta com pilotos que não deixam passar nenhum centímetro. E aí entra um detalhe importante: ele estava competindo com ninguém menos do que Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, de boxe e seu primeiro adversário, no fim das contas. Então é um cara com experiência de mais de uma década, conhecido por ser rápido em classificações e limpo em disputas. Assim, uma comparação direta seria injusta, mas o que aconteceu surpreendeu muita gente. Porque o duelo com Hülkenberg terminou como 15-15 nas classificações contando as sprints, e desconsiderando as sprints, ainda assim 12-12, um empate. E é muito importante destacar esse empate com seu companheiro de equipe, que tem mais de uma década de experiência na Fórmula 1. É importante destacar também que algumas das vitórias sobre Hülkenberg foram em pistas de alta exigência técnica, como Suzuka e Austin. Isso mostra que o Bortoleto tem velocidade pura. Ele consegue entregar volta rápida, consegue extrair performance e não se intimida pelo peso do equipamento. Esse equilíbrio interno do Bortoleto é um dos indicadores mais fortes de potencial de qualquer rookie na Fórmula 1, de qualquer novato. Então, todo time olha para isso. Isso não significa que ele foi perfeito. Houve erros, voltas abortadas, limitações do carro, mas o empate contra um veterano como Hülkenberg coloca um selo de respeito no nome dele no paddock. E tudo isso mostra a evolução dele dentro da temporada. Foi uma estreia difícil? Foi. O começo foi duro? Muito. Mas uma coisa ficou clara ao longo da temporada: o Bortoleto ele continuou evoluindo corrida após corrida. E a primeira metade da temporada teve sinais isolados de brilho, com pouca consistência. Lógico, um novato. Ele sofria mais que o Hülkenberg com aquecimento de pneus, com ritmo de corrida e com gerenciamento de stints. Mas a partir do meio da temporada, o brasileiro começou a encontrar os limites do carro e a trabalhar bem melhor com seu time. Ele passou a entender as características da Sauber e como extrair mais performance volta após volta. E o resultado disso veio em momentos concretos. Primeiros pontos na Áustria, mostrando frieza para aproveitar a estratégia e evitar incidentes. E outros top 10 ao longo da temporada, principalmente em pistas onde o desgaste de pneus era grande, exatamente onde o novato costuma sofrer mais. Em algumas corridas ele chegou a se colocar no Q3 e flertar com o top 12. Claro, ainda houve casos complicados como Interlagos, houve
classificação abaixo do esperado, corrida cheia de tráfego, erros em momentos decisivos. Las Vegas também foi um fim de semana bem ruim, com dificuldade de aquecer pneus e controlar derrapagens em baixa temperatura. Mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Nenhum novato entrega uma performance de forma linear, principalmente em seu primeiro ano. Alonso, Leclerc, Piastri, todos tiveram altos e baixos no seu primeiro ano de Fórmula 1. Sim, ele teve um ano inconsistente, mas foi um ano promissor. Especialistas costumam dizer que o primeiro ano de um piloto é o retrato mais fiel do seu teto como talento. E o de Bortoleto foi um daqueles anos mistos. Ele teve momentos em que você fala, caramba, esse moleque tem potencial real. E outros em que você enxerga claramente que falta experiência ali de wheel to wheel, né, do roda a roda, e leitura de corrida. E ele entregou. Ele entregou o quê? Ele entregou boa velocidade em classificação, ele entregou maturidade em momentos críticos, ele entregou a adaptação relativamente rápida ao ritmo da Fórmula 1. Também capacidade de absorver feedback e evoluir controle emocional, mesmo nos fins de semana ruins. Lógico, sempre tem pontos a melhorar, como gestão de pneus em stints longos, leitura de tráfego e escapada sob pressão, tomada de decisão em disputas apertadas, consistência em ritmo de corrida. Nada disso é surpresa. É o tipo de evolução comum para quem chega na Fórmula 1 sem anos de teste ou com um equipamento competitivo. E o fechamento da temporada e as expectativas para 2026 para Bortoleto são boas. No fim do ano, Bortoleto mostrou que, apesar dos erros e da inconsistência natural de qualquer estreante, o potencial dele está lá, está latente. Ele não foi um Tsunoda 2021, não foi um Latifi, não foi um Mazepin. Ele foi um novato sólido. A Sauber anotou isso. A Audi anotou isso. O paddock inteiro percebeu isso. E agora vem 2026. Um novo regulamento, um novo carro, um novo motor e uma gigante do automobilismo como a Audi chegando com tudo, com vontade de ganhar, vontade de vencer. E a pergunta que fica é: Bortoleto vai conseguir transformar esses lampejos de velocidade em resultados efetivamente concretos? Se ele mantiver a curva de evolução, trabalhar forte no simulador, aprender com os erros e ganhar estabilidade, especialmente emocional, dá para esperar um ano bem mais forte do brasileiro. E se o carro da Audi vier competitivo, meu amigo, aí sim o Brasil vai poder voltar a sonhar em ver um nome brigando no topo da tabela por pódios, por vitórias. Mas tudo depende da mesma coisa, consistência. Então o ano de estreia do brasileiro na Fórmula 1 foi tudo aquilo que costuma ser: duro, honesto e implacável, mas também cheio de oportunidades para quem tem talento, disciplina e vontade de crescer. Ele não foi uma decepção, mas também não foi um fenômeno. Ele foi um bom estreante, como deve ser. Um piloto com potencial, com velocidade real e, sim, com muito espaço para evoluir. Nas próximas temporadas, nós vamos acompanhar a evolução do brasileiro e ver como ele se encaixa na transformação da Sauber em Audi e se esse será o salto que o garoto aqui da minha terra natal de Osasco, em São Paulo, precisa para virar, de fato, uma força dentro da elite do automobilismo mundial. Então, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada do mundo da velocidade. Um forte abraço e até a próxima!